Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Tribuna do Voto, programa de debate do SBT News. Eu sou a Basília Rodrigues e nesta edição nós vamos falar sobre a importância do maior colégio eleitoral do Brasil para a disputa presidencial. É sobre São Paulo. São 34 milhões de eleitores, o que corresponde a 21,5% do eleitorado nacional. E é por isso a gente chama aqui na tela do SBT News os nossos dois debatedores. De um lado, Kiko Seleguin, ele que é presidente do PT em São Paulo, também coordenador da campanha de Fernando Haddad, candidato petista ao governo paulista. Do outro, Kim Kataguiri, do Missão, ele é líder deste novo partido, deputado federal pelo estado de São Paulo também, e estará aqui nesse jogo de apostas e avaliações de dois pontos de vista muito diferentes da política brasileira na edição de hoje no nosso Tribuna do Voto. Kim também é vice-presidente nacional desse partido Missão, que chegou com o candidato Renan Santos à presidência da República. Vocês são diferentes no partido, diferentes também aí na disputa à presidência da República. Kim, Kiko, a única coisa que une vocês é a letra, né, do primeiro nome. Bom, Kiko, o PT de São Paulo está com Haddad e, claro, vai fazer aí força para a reeleição do presidente Lula. Na sua avaliação, se em 2022 Lula perdeu no estado de São Paulo, por que seria diferente agora? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, Basília, cumprimentar aqui o Kim Kataguiri, toda a equipe do SBT News. A questão da segurança pública, do PCC ter crescido e está operando em quase todos os estados do país, além de ter transações internacionais, ele nasceu, cresceu e tem seus tentáculos aqui em São Paulo. Inclusive, a gente tem visto aí das relações institucionais que o PCC tem mantido com coronéis da Polícia Militar de São Paulo, com agentes da Polícia Civil, agentes de Estado do governo, o que traz grandes desafios, e esses quatro nomes é quem tem maiores condições de apresentar um plano para São Paulo e pôr em prática. Agora, Kim Kataguiri, o seu partido, que chega com um nome novo, pelo menos no sentido de candidato à presidência da República, mas alguém, Renan Santos, que já possui uma trajetória de militância política, vocês que vêm do MBL, Movimento Brasil Livre. Por que o eleitor de São Paulo faria opção por alguém que nunca disputou a presidência da República e ainda não foi testado pelo poder público? Bom, primeiro, Basília, dizer que não faz o menor sentido achar que o estado de São Paulo vai apoiar o Lula, assim, eu tenho certeza absoluta de que a maior parte do estado que é de direita, principalmente o interior do estado, não vai apoiar o presidente da República, ainda menos pelas razões aí que foram colocadas pelo Kiko de segurança pública. A gente sabe que é uma calamidade em nível nacional, a segurança pública, que o investimento do governo federal é pífio, inclusive na gestão de Flávio Dino a gente teve cortes na monta aí de centenas de milhões de reais no combate ao crime organizado. Pela primeira vez na história teve uma fuga de um presídio federal de segurança máxima aí na gestão do ministro Lewandowski, também não pelo custo de vida, né? A gente vê aí a inflação saindo da meta, a gente tendo um dos maiores juros do mundo e o governo aumentando a carga tributária. Ali o governo assumiu aí com cerca de 30% do PIB de carga tributária, está deixando o país aí com mais de 32%, então não acho que por essas razões o país vá com o Lula. Em relação a Renan Santos, né, o Renan, ele conseguiu, né, montar um movimento político nacional, né, que já tem 12 anos, né, organizar as maiores manifestações da história do país, no impeachment da presidente Dilma Rousseff, um movimento que está em todos os estados da federação, que elegeu já vereadores, deputados estaduais, eu enquanto deputado federal, e que conseguiu, né, montar um partido político, montar um partido como se fosse uma operação de uma grande empresa, porque nós coletamos assinaturas em todos os estados da federação, centenas de coletores, uma linha de produção para juntar as assinaturas, enviar as assinaturas especificamente no cartório em que aquele eleitor vota, né, tirar a cópia dessas assinaturas, organizar o desenvolvimento de um software próprio que a gente fez. Boa parte do nosso time, eu diria aí metade do time do partido é formado por programadores, que nós inovamos aí nessa coleta de assinaturas, coletando as fichas físicas, mas tendo um software para bater as informações da pessoa com o sistema do TSE,
né, coisa que fez com que a gente tivesse a menor perda de assinaturas por divergência de dados aí da história de todos os partidos políticos, e não é coisa fácil, né, montar um partido, foi o único partido montado nessa legislação eleitoral mais rigorosa. Você toma como exemplo o próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que com a caneta de presidente na mão, com o holofote de presidente, com os microfones que o presidente tem, com uma horda, né, de seguidores fanáticos, ainda assim não conseguiu sequer passar da fase da coleta de assinaturas, nem chegou na entrega dos cartórios, muito menos no julgamento do TSE. Então, o Renan Santos faz a administração hoje dessa grande estrutura que envolve milhares de pessoas hoje. O nosso partido tem, só nessa primeira eleição, cerca de 900 pré-candidatos aí para os partidos. Missão, não pela idade, mas pela experiência ou pouca experiência que tem com a coisa pública. Se consideram também novatos, aventureiros, um futuro incerto para o Brasil? Olha, eu vou até aqui citar uma frase de alguém que está muito mais próximo do petismo do que do Partido Missão, que é do Chico Buarque, que diz que ele não tem medo da mudança, ele tem medo que as coisas permaneçam como estão, né? Eu acho que é muito claro para a maioria dos cidadãos brasileiros que a gente, considerando aí a nova república, em que praticamente metade desse período nós fomos governados pelo PT, e avaliando, né, o nosso desempenho em relação aos outros países emergentes, o Brasil fracassou miseravelmente, né? As gestões petistas fracassaram miseravelmente, né? O deputado Kiko perguntou de onde eu tirei os dados que eu citei. Bom, do Banco Central, do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda, né? A gente teve déficit atrás de déficit primário, a gente teve um salto de dívida que nem países em guerra tiveram um aumento de dívida tão grande quanto o Brasil, saiu aí de 73% do PIB para 79%, né? Um déficit ali só no primeiro ano de 230 bilhões de reais, e o governo continua, né, aumentando a arrecadação, aumentando os impostos, quando a gente já tem a maior carga tributária dentre todos os países emergentes. Então, se a gente fosse falar de gênero de filme, Basília, eu diria que sim, né? O Partido Missão é uma aventura, enquanto o Partido dos Trabalhadores é uma tragédia, né? Então, o que não se pode falar é que nós não temos planejamento, é que nós não temos estratégia, mesmo porque, até agora, fomos os únicos a apresentar um plano de governo detalhado, né? Lula, sejamos ali um futuro incerto, nós somos a representação de um futuro glorioso, a representação de um futuro de um país rico, de um futuro de um país poderoso, de um país verdadeiramente soberano, né? Não tem como a gente falar em soberania quando hoje, se os Estados Unidos quiserem, eles nos invadem a qualquer momento, né? O próprio ministro da Defesa do Lula disse em entrevista, aspas, não temos defesa. Parece até cômico, né? O ministro da Defesa diz, não temos defesa, a gente não tem dinheiro para pagar gasolina dos aviões da FAB. Então, certo. Infelizmente, o país que nós temos hoje não é soberano, somos reféns dos Estados Unidos, somos reféns da China, e esse é o ciclo que a gente quer quebrar. Que influenciar nos rumos de um processo eleitoral no Brasil. Com quem este eleitorado está hoje? Depende. Os ricos que têm privilégios junto ao governo federal, que são amigos aí do Lula, evidentemente que vão apoiar o presidente da República, né? Como eu já coloquei para vocês, Joesley Batista, acho que é um dos mais conhecidos aliados aí do Lula, foi beneficiado diretamente aí no setor de energia por uma medida provisória, ali tratando da Âmbar Energia, em outros negócios, né? Foram beneficiados pela política de campeões nacionais também, promovidas pelos governos petistas. Rubens Ometo também é um aliado de primeira hora do presidente Lula, também já fez doações generosas aí para candidaturas do partido. Então, aqueles empresários que têm algum benefício junto ao governo federal, né, tem aí mais de 200 bilhões de reais concedidos em privilégios tributários, a maior deles começaram no governo Dilma, concedido sai do bolso do trabalhador, do pagador de impostos, diretamente para os mais ricos, neste mandato do Lula, em que tanto se discursou contra esses privilégios tributários, nenhum centavo desses 200 bilhões de reais foram alvo ali da presidência da República. Agora, o médio empresário, né, o comerciante, aquele que tem um bar, um restaurante, uma mercearia, né, esses aí, evidentemente, estão contra o presidente Lula, foram muito prejudicados, né, o setor de serviços, por exemplo, em São Paulo, a gente sabe que é uma cidade baseada em serviços, gerou em maio 40 postos de trabalho, não são 40 mil, são literalmente 40 ali no saldo final. Os dados do CAGED, aliás, vieram muito abaixo da expectativa do próprio governo Lula. Então,
empresários, né, honestos, que pagam seus impostos em dia, que não têm privilégios nem regulatórios, nem tributários, nem setoriais concedidos pelo governo Lula e que não são doadores de campanhas do PT, ou de candidatos petistas, enfim, esses definitivamente não devem estar com Lula nessas eleições. Os grandes. Olha, Basília, eu creio que se você olhar as pesquisas, o eleitor de mais alta renda vota nos candidatos que têm um viés de direita no Brasil, né? Não vota na gente. Mas se esse eleitor, olhar pelo viés de realização, os nossos governos têm um conjunto muito maior de serviços prestados. No maior plano safra da história foram nos governos do presidente Lula, que é um conjunto de incentivos com juros subsidiados para o exportador de commodity, para quem produz comida que bota na mesa do brasileiro todo dia, né? O maior plano de agricultura familiar, que esse sim dialoga com a comida do nosso dia a dia, governo do presidente Lula. Agora, um conjunto de legislações que nós aprovamos no Congresso Nacional, não sei direito como é que o deputado Kim votou, mas a reforma tributária é uma reforma que tem o intuito de organizar o sistema tributário do Brasil para estimular o setor da indústria e do comércio, principalmente, né? Acabar com a guerra fiscal e, portanto, com esses privilégios dos quais o deputado fala. A questão, Basília, é assim, nós acabamos com muitos dos privilégios. Por exemplo, a lei do PERSE, que foi criada no governo Bolsonaro, não sei necessariamente como é que o deputado se posicionou, mas era um rombo tributário enorme no caixa do governo, né? O ministro Haddad promoveu uma lei nova, por exemplo, na área dos seguros, além da reforma tributária, da reforma da renda, criou, sob legislação, mecanismos para que se tenha no Brasil um mercado de crédito de carbono, ou seja, de economia verde, para que a gente explore esse potencial. Então, o que a gente se preocupa aqui em Brasília é mostrar um conjunto de realizações concretas. Com relação aos pequenos empresários, nós tivemos agora o Desenrola 2, que atuou para poder saldar as dívidas das pequenas e médias empresas brasileiras. A nossa legislação para as pequenas empresas, o Simples Nacional, é o maior gasto tributário. Bom, primeiro, o maior corte de gastos, né, da história do país, o fim dos super salários, o fim desses privilégios tributários para grandes empresários, corte em emendas parlamentares e a reversão de tudo isso num grande programa de infraestrutura para diminuir os custos de escoamento de produção. A gente propõe aí construir 10 mil quilômetros de ferrovias, que é um modal historicamente aí desprezado, né, desde Juscelino Kubitschek, passando aí pelos governos petistas também, que preferiram o modelo rodoviário e, aliás, criaram esse caos que nós temos entre os caminhoneiros quando jogaram crédito artificial, né, via BNDES no governo Dilma, e aí teve mais oferta de caminhão do que oferta de frete, e a gente causou essa crise que gera greves contínuas por aí, né? Nós queremos adotar um modal mais eficiente, mais barato, menos poluente e que aumente nossa capacidade de escoamento de produção e diminua o custo do Brasil, né? Ao mesmo tempo também, programa profundo de qualificação de mão de obra, tem mais aí de 200 mil vagas na área de TI abertas e que os empresários estão doidos para contratar, pagam bem, têm boas condições de trabalho, mas infelizmente não tem mão de obra qualificada nesse setor, que na minha avaliação é outro ponto em que o Partido dos Trabalhadores fracassou. Quero pontuar uma coisa importante aqui, né? O PERSE, ele foi um programa de socorro emergencial para bares, restaurantes, para parques, né? Não é um privilégio tributário setorial, como aqueles historicamente concedidos, como eu disse, na maior parte deles com o início do primeiro mandato do governo Dilma. É um benefício temporário para socorrer aqueles que ficaram fechados durante a pandemia, e eu não vejo nenhum problema, não tenho nenhuma vergonha de dizer que votei a favor dos bares, dos restaurantes, dos parques, né? Muitos deles aí são os setores que mais empregam no nosso país, mais intensivos em mão de obra e dos mais prejudicados, né? Dentro de todo esse meio. E a nossa reforma fiscal baixa o juro e soluciona o problema do endividamento no fiscal, que é o problema do país hoje. Solucionando o fiscal, a gente consegue baixar a taxa de juros. Vou começar pelo Kim. Kim, vocês são bolsonaristas? O quanto o Missão é bolsonarista?
Zero. A gente quer, na verdade, que o Flávio Bolsonaro seja preso e, eventualmente, até divida a mesma cela com o Lula, ambos com envolvimento ali com o Daniel Workar. Então, não temos nada com o bolsonarismo. Aliás, eu me lembro na legislatura passada, PT e Bolsonaro votaram várias vezes juntos, né? Votaram juntos na PEC da vingança, votaram juntos no afrouxamento da lei de improbidade administrativa, votaram juntos na indicação do Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, votaram juntos nas duas indicações para o Supremo Tribunal Federal, né, feitas pelo Bolsonaro, votaram juntos também na PEC Kamikaze, que eu já citei aqui também. Então, várias oportunidades. E eu quero dizer para o Kiko que eu chamei, sim, os governadores, eu chamei o governo federal e nenhum deles topou dialogar, né? É público que eu fiz uma audiência e convidei oficialmente todos os interessados para discutir essa matéria. Os governadores se negaram a dialogar, porque todos eles são contra reduzir o IPVA, o governo federal também é contra reduzir o IPVA, mas eles não querem se desgastar no ano de eleição. Acho que essa é uma diferença fundamental também entre o partido missão, o bolsonarismo e o petismo. Diferente do bolsonarismo e do petismo, a gente não tem nenhuma vergonha de defender a verdade e defender os nossos posicionamentos, ainda que eles sejam impopulares, principalmente em ano de eleição. A gente não tem nenhuma vergonha de defender ajuste fiscal duro, remédio amargo. O que a gente tem vergonha é de mentir para as pessoas dizendo que o remédio não é necessário, né? Então, sim, né, chamei os governadores e o governo federal para a PEC do IPVA. Foi uma PEC apresentada de maneira absolutamente responsável. Aliás, o que eu mais faço na Comissão de Finanças e Tributação é enterrar e rejeitar projetos do PT, que esses sim, irresponsáveis, porque não cumprem o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nem o 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ambos os requisitos cumpridos pela minha PEC anti-PVA, que eu convido o deputado Kiko a ler. Tenho certeza que depois de ler e encontrar as fontes de financiamento que eu coloquei proporcionais àquele corte de tributo que vai existir, eu posso até, eventualmente, contar com o voto dele, com o apoio dele, quando a minha PEC for a plenária. Kiko Kim,